Quem me segue há muito tempo sabe que eu utilizo os roteadores do Google aqui na minha casa. Eu já tive o Google Wi-Fi, o Nest Wi-Fi e agora eu fiz uma atualização para o Nest Wi-Fi Pro. Ele foi lançado no final do ano passado, é um dispositivo aí Wi-Fi 6E, que é a última versão do Wi-Fi até chegar ao Wi-Fi 7, né? E além disso, eles também são roteadores de borda Thread e funcionam já com o Matter. Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala galera! Antes de eu comentar sobre esse novo roteador do Google, eu queria convidar você que não participa dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente envia produtos com preços excelentes diariamente. Então dá uma olhada porque os links estão na descrição. E também se já gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nada aí sobre casa inteligente. Vamos então comentar aqui, essa aqui é a versão Nest Wi-Fi Pro. É a terceira geração de roteadores do Google, tá? Eu já tive o Google Wi-Fi, que é a primeira, o Nest Wi-Fi, que inclusive, né, eu já tenho vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá, porque ele vem em dois modos, um é uma caixinha com assistente de voz do Google e o outro, né, é apenas um roteador Wi-Fi. Esse aqui já é diferente, tá? Nenhum dos módulos tem caixinha de som igual ao Nest Wi-Fi. A versão Pro, todos os três são apenas roteadores mesh, né? Que vai fazer a ligação aí para uma rede Wi-Fi ter uma cobertura melhor. Nesse caso aqui, ele existe numa versão que vende o kit apenas com esse módulo branco, né? Você pode comprar o kit com um, com dois ou com três módulos. Nesse caso, eu fiz a compra do kit com 3 módulos e aí são 3 cores diferentes, né? Um mais ou menos verde, um branco, um, sei lá, um bege. Mas são dispositivos assim com um visual diferente, que dependendo dá até para você passar aí como um objeto de decoração e ninguém nem às vezes percebe que é um roteador Wi-Fi. Teve gente lá no meu Instagram que achou feio, eu achei assim, mais ou menos, vamos dizer assim, mas... né, para quem já utilizava o Google há muitos anos, esse aqui não mudou nada para mim. Assim, o visual ficou um pouquinho mais alto, mas tudo bem. Primeiro, eu sei que vocês vão me perguntar, né, como que eu fiz essa compra? Esses produtos só são vendidos nos Estados Unidos. Infelizmente, o Google meio que deixou a gente aqui e não traz esses produtos para cá, tá? Mas então eu fiz a importação por um redirecionador, não vou dizer o nome, até porque eu já tive problema com alguns, então eu prefiro que você pegue o seu redirecionador da sua escolha, tá? Mas não é um produto barato, tá? Custou aí $399, né? 400 arredondando. Eu usei então o redirecionador, paguei frete, paguei impostos também, paguei mais ou menos aí R$700, claro. Isso vai variar de local para local, não tem como eu dizer que você vai pagar isso de imposto, tá? Mas é um produto apenas importado. Por que eu quis trazer esse roteador? Primeiramente, para fazer a atualização do meu atual, né, que é o Nest Wi-Fi. E aqui ele é um roteador Wi-Fi 6E, que significa que ele usa hoje, né, a última versão do Wi-Fi, né? Até sair a versão 7 aí, o 6E é o último. E qual que é a diferença do 6E para apenas um roteador Wi-Fi 6? O Wi-Fi 6 normal utiliza ainda a banda de 5 GHz, né? Um pouco mais ali que os 5 GHz, mas ainda mantém aquela banda. Aqui o 6E não, ele já utiliza uma banda nova, que é a de 6 GHz real. Então o que acontece? É como se fosse uma estrada, imagina, a estrada ali do 2.4 GHz é uma estrada para passar bicicleta. A dos 5 GHz já passa carro e bicicleta. A estrada do Wi-Fi 6 passa bicicleta, passa carros e passa caminhões. E a estrada do Wi-Fi 6E é algo totalmente separado, que vamos dizer como se fosse uma linha de trem separada com uma velocidade até maior, tá? Então lembre que o 2.4, o 5 e o Wi-Fi 6, todos compartilham a mesma banda, então consequentemente, né, aquilo ali tem um tráfego maior entre elas. Aqui não, é como se fosse uma estrada totalmente separada, mas em compensação o Wi-Fi 6E é algo novo, né? Então vai ser difícil sim encontrar dispositivos com Wi-Fi 6E.
Eu, por exemplo, aqui na minha casa, eu só tenho o Fire TV Cube, né? Que é o Wi-Fi 6E, inclusive eu tenho até que testar para configurar junto com o roteador, e eu nem tenho mais dispositivos Wi-Fi 6E. Inclusive eu já comprei uma placa de rede para o meu notebook, para poder também aproveitar essas velocidades maiores, tá? Mas aqui, o que é que eu pensei ao comprar esse roteador? O Wi-Fi 6E, vou ser bem sincero com vocês, eu não indico, ainda não tem necessidade, tem muito pouca coisa no mercado, então não vejo necessidade, tá? Claro, ele funciona com 2.4, com 5 GHz também, tá certo? Aqui no meu caso, foi um pouco diferente aí o meu pensamento. Esse roteador do Google, ele suporta o Matter, né? Já está ativado, assim como aqui, ó, o meu Nest Hub Max também já está funcionando o Matter na plataforma do Google. E esses aqui são roteadores de borda Thread, né? Que também vai ser um novo padrão aí, que vai praticamente, vamos dizer, não substituir, mas ele funciona basicamente igual a um Zigbee, só que o Zigbee precisa apenas de um coordenador, e já no Thread, né, todos esses aqui servem como roteadores de borda, né, que eles fazem a conexão com o sistema dos dispositivos Thread, né? Então vai formar a malha melhor. Então, consequentemente, para minha casa isso aqui vai ser melhor, porque eu já vou ter uma malha Thread espalhado aí por todos os cômodos, o que vai ser interessante. Aqui é um roteador Wi-Fi como qualquer outro, tá? Faz uma rede mesh onde ele vai dividir o sinal para ter uma cobertura maior na sua casa. Cada ponto desse aqui do Nest Wi-Fi Pro suporta até 100 dispositivos Wi-Fi, sendo que no total aqui vai chegar uma rede com até 300 dispositivos. Isso é algo que é muito e que vai atender aí para quase todas as residências. Caso você precise de mais pontos, né, o Google informa que pode chegar até 5 pontos, o que dá uma cobertura gigantesca na casa, tá? Você pode fazer a instalação, por exemplo, de um módulo como principal, onde você vai conectar ali no seu roteador do provedor de internet, ou, por exemplo, né, no meu caso aqui, direto na interface da fibra ótica. Eu ligo aqui no ponto e automaticamente esses pontos aqui eu só ligo na energia. Mas, no meu caso, no meu projeto da minha casa lá, eu vou fazer o quê? Esse primeiro vai ficar ligado na internet e todos esses vão ser cabeados, né? Porque eu vou ter uma cobertura de sinal para eles melhor, né? Porque não vai ser sem fio e consequentemente, né, eu já vou chegar numa velocidade maior também nos dispositivos. Cada dispositivo desse aqui tem porta gigabit. Ao meu ver, o Google poderia ter colocado uma porta multi-giga, né? Que seria melhor. Mas uma porta gigabit, eu acho, para nossa realidade Brasil, né? Que vamos dizer, internet de 1 giga é luxo para a grande maioria das pessoas, né? Então vai atender bem, no meu caso que eu uso, por exemplo, 400 MB. Mas se você já tem uma internet acima de 1 GB, esse aqui eu acho que não é interessante porque vai acabar limitando nesse 1 gigabit aí de internet, tá certo? Mas então eu vou fazer a ligação desse ponto ali que é o principal e aí a gente vai ver como que funciona aí essa rede mesh, o que tem ali no aplicativo do Google. Então aqui a gente vai utilizar o aplicativo do Google Home, tá? O mesmo que utiliza aí para dispositivos de casa inteligente. Eu estou utilizando uma versão beta que tem um visual um pouco diferente, mas para você que às vezes está na versão antiga também vai funcionar da mesma forma as opções do roteador do Google, tá? Então aqui na parte superior a gente tem ali o Wi-Fi. Eu já estou aqui, ó, com o nome da minha rede, né? Tem aqui 3 pontos online, tá? Que eu estou conectado os 3 aí que eu mostrei para vocês. Lembrando que funcionam também do Nest Wi-Fi, você pode incluir aqui somente o Google Wi-Fi que não é compatível, tá? A inclusão desses pontos não mudou nada aí desde que eu fiz o vídeo do Nest Wi-Fi, então tudo que eu mostrei lá ainda tá valendo para cá, tá? Então por isso que muitas opções aqui eu vou passar mais rapidamente, porque basicamente são até iguais do que tem lá no Nest Wi-Fi e até mesmo no Google Wi-Fi. Então eu tenho aqui, ó, os 3 que mostram aí a minha rede mesh. Se eu mandar testar, ele vai verificar como que está a conexão entre cada um desses pontos, e isso é muito bom para você às vezes verificar se você precisa mudar às vezes o ponto de local para ter uma conexão melhor entre eles. Claro que no meu caso aqui eu estou utilizando só via Wi-Fi, tá? Porque eu não tenho cabeado nessa casa, mas na minha outra casa eu vou cabear tudo. Mas de qualquer forma, tá? Nesse caso aqui é só pegar e ligar o ponto na tomada e já tá funcionando. Tá aqui, ó, teste concluído.
E aí ele mostra que a conexão com os 2 pontos está excelente. Se eu vier aqui na velocidade da internet, está mostrando que está 100 MB, mas isso aqui eu percebi que no Nest Wi-Fi Pro ele não marca a minha velocidade dos 400 MB. Eu não sei se tem algo a ver com o provedor, que inclusive eu passei um perrengue, né, para fazer essa instalação, mas no meu speed test continua 400. Então tem um gráfico, tem aqui todas as últimas velocidades e algumas informações de download, upload aqui diários. E eu tenho então os pontos, né, voltando. Aqui eu tenho a opção que eu tenho agora nesse momento 49 dispositivos conectados. E aí você pode verificar aí a velocidade de download e upload de cada um desses dispositivos. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu notebook, que é o que está aqui na minha frente, eu tenho todas as informações e também tem a opção aqui, ó, que ele está conectado a 5 GHz. Endereço IP e tem a velocidade, eu posso fazer o teste de velocidade desse dispositivo em específico. E aproveitando para mostrar a conexão Wi-Fi 6E aqui do Fire TV Cubo, eu vou abrir ele aqui e aí tá mostrando aqui, ó, conexão rede 6 GHz, tá? Então aí eu tenho todos os dispositivos, eu posso também visualizar aqui, ó, em um dia, como que foi aí as informações dos dispositivos, né? O que cada um consumiu aí de dados. Por exemplo, o Fire TV Cubo, ó, foi 630 MB de upload e 38 GB de download, né? Porque eu fico assistindo aqui o dia inteiro. Opção para você compartilhar a senha do seu Wi-Fi, que inclusive, se você tem um Nest Hub Max, aparece o QR Code. Testar a rede Wi-Fi da família, onde você pode configurar, por exemplo, horários para bloquear a internet das crianças, alguma coisa desse tipo, tá certo? Desempenho da rede, eu já mostrei, tem as configurações de rede. Tem o seu Wi-Fi, tem notificações, né? Que tipo de notificação você vai receber. Eu gosto de, por exemplo, deixar aqui, ó, novo dispositivo conectado. Por quê? Sempre que eu pego um aparelho novo, alguma coisa que eu estou testando, eu já conecto no meu Wi-Fi e aí eu já recebo notificação do roteador e já fica fácil de eu ir lá e renomear, caso eu precise no futuro, às vezes do IP daquele dispositivo, eu já renomeei, ficou fácil, já encontro. Então por isso que eu gosto da notificação aqui de novos dispositivos. Notificação para visitantes, né, caso você habilite a rede de visitantes, senhas inválidas e conexões perdidas. Atividades preferidas é tipo, você vai configurar para que os aplicativos de videoconferência tenham uma banda maior aí para utilizar, tá? Você pode também dar prioridade para um dispositivo em específico. Privacidade e rede avançado. Primeiramente, usar o Wi-Fi Protect Access 3, que é o WPA3, mas lembrando, dispositivos de casa inteligente, acontece de ter problemas utilizando o WPA3, tanto vocês podem ver que o meu está até desabilitado. A próxima opção seria usar o canal de 160 MHz para dispositivo de 5 GHz. Né? Isso aí eles vão ter uma potência maior, mas o que pode acontecer? Às vezes você pode ter velocidades menores aí com 2.4. Eu até liguei, fiz os testes, não vi diferença nenhuma nos meus dispositivos. Né? Mas como eu tenho muita coisa em 2.4 aqui, principalmente os de casa inteligente, eu resolvi deixar desabilitado. E aí tem as mesmas opções dos outros roteadores, tá? Basicamente eram só essas duas diferenciais. E aqui tem a opção de IPv6. Hoje em dia você tem que deixar habilitado, tá? Antigamente a gente desabilitava muito porque não tinha muita coisa utilizando IPv6, né? IPv4 atendia perfeitamente, hoje não. Por exemplo, dispositivos Matter, você é obrigado a ter o IPv6 porque eles usam endereçamento IPv6, tá? Então fiquem de olho nisso, são dispositivos Wi-Fi que funcionam com o IPv6. Então, para utilizar o Matter, precisa que ele esteja habilitado independente do roteador que você usa, tá? E aí tem opções de DNS, de WAN, de LAN, que aí seria o IP da sua rede local. Reservas de IP DHCP eu utilizo muito aqui, tá? Por exemplo, você pode colocar uma reserva de IP para o seu servidor de Home Assistant, para o seu SmartThings, para uma televisão que às vezes você vai utilizar sempre para fazer automação, para ela não mudar o IP. Então eu sempre utilizo aqui reservas de IP para muitos dispositivos e isso reduz muitos problemas em alguns casos, tá? Depois de gerenciamento de portas, aí redirecionamento de portas. No meu caso eu tenho IP fixo, então eu utilizo também redirecionamento de portas. E aí modo dispositivo. E aqui nesse caso eu sempre deixo automático. Vocês podem ver que o padrão, o principal, está como NAT, porque ele puxa ali direto do meu provedor de internet.
e os pontos mesh, né, automaticamente já se tornam bridge aí para fazer a rede, tá certo? Então, opções não tem nada demais, né? É um roteador bem básico nesse sentido. Claro que poderiam ter mais algumas opções interessantes, mas no meu dia a dia, hoje eu não utilizo muita coisa assim avançada, vamos dizer assim, nesse sentido, então me atende muito bem, inclusive, né? Eu já usei o Google Wi-Fi, o Nest Wi-Fi e o Nest Wi-Fi Pro agora. Mas a questão aqui é o seguinte, o principal para mim, no meu caso, foi a escolha por serem roteadores de borda Thread. Claro que eu já estou preparado para produtos Wi-Fi 6E que forem chegando no mercado, inclusive eu já comprei uma placa de rede para o meu notebook Wi-Fi 6E, eu já tenho o Fire TV Cubo, então aos poucos eu vou adquirindo produtos Wi-Fi 6E, né, para me ter uma velocidade maior. Mas claro, né, que um dos meus principais focos era ter um roteador de borda, né, Thread, para que eu consiga espalhar minha malha Thread aí no futuro na minha casa, né? Porque eu sei que a partir de agora vão começar a aparecer muitos produtos aí de casa inteligente, né? Utilizando o Thread. A gente também tem os dispositivos Ecos, a gente tem aí o HomePod Mini, que eu também tenho aqui em casa, então eu vou ter uma malha Thread muito boa e, consequentemente, né, eu já aproveitei para fazer aí, como eu disse, pegar um roteador Wi-Fi 6E, que é a última versão do Wi-Fi atual, tá certo? Então é isso, se gostou não esquece, deixa seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço galera, até mais e tchau!